Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma live. Essa noite, vamos esperar o pessoal chegar. Terezinha, Maclane, boa noite, Padre Felipe. Amanhã estaremos com o Padre Felipe numa live às 15 horas. Vai falar sobre a questão pró-vida, um tema tão importante, tão relevante. Olá, Camila, boa noite, bem-vindas. Oi, Suli, boa noite. Vamos aguardando enquanto o nosso convidado dessa noite chega. Dola grávida entrou, boa noite. Oi, Lisa, nos vemos novamente. Tivemos uma live há pouquinho, Tatinha. É com grande alegria que estamos nesta live tão esperada, né? Mãe com gosto de mãe, Betinha, que legal, que alegria estar aqui com vocês. Hoje, oi Grazi, a Grazi também estará comigo amanhã. Amanhã temos uma live com a Grazi Organizer. Vamos falar sobre organização, sobre como ter um armário organizado de uma forma que não só organizado, mas a escolha das peças do armário para que os looks se multipliquem, né? Então, Bruna, Luzia, boa noite. Tazi, que legal. Essa live hoje é um pouquinho mais tarde. Oi, Raquel, minha cunhadinha, beijo, bem-vinda. A live é um pouquinho mais tarde porque o Rafael de Abreu, ele tem agenda bem lotada. Então foi bastante difícil conseguir um horário com ele e vai valer a pena, né? Ele já tá chegando, daqui a pouquinho a gente começa. Eu gostaria antes de perguntar para vocês, quem é que de vocês já conhece sobre os 4 temperamentos? Ou então quem é que nunca ouviu falar sobre os 4 temperamentos, está super curiosa em saber? Eu vou comentar sobre como eu conheci, né? Vão comentando aqui. O que são esses 4 temperamentos que todo mundo anda falando, né? O que é isso exatamente? Eu vou contar para vocês como eu entrei em contato com esse conceito. Eu sou assinante do site do Padre Paulo Ricardo Azevedo e os assinantes têm acesso a vários cursos que são no site. E um dos cursos é sobre 4 temperamentos. Eu fiquei impressionada porque tinha muitas coisas que eu entendi o porquê de eu ser de determinada forma, em função dos temperamentos. Ficou tudo muito mais claro. Olha, meu marido tá aí, Fred, beijo. Leila, Josi. Então, vamos fazendo esquenta enquanto o Rafael não chega. E os temperamentos são um conceito bastante antigo que voltou à tona recentemente e que explica muitas coisas. Eu não vou dar uma aula a respeito, mas eu queria só saber de vocês primeiro, quem de vocês já conhece esse tema, esse assunto. E o Rafael, que vai conversar com a gente, ele é psicólogo e é um psicólogo tomista. O que é um psicólogo tomista? Ele vai explicar para vocês também. É algo bem diferente. Eu descobri o Rafael numa palestra que eu assisti online no Centro Dom Bosco. Isso, a Mãe com Gosto de Mãe conheceu através do livro do Ítalo Marcilli. Ele que trouxe esse assunto à baila novamente, né? E eu conheci por meio do curso do Padre Paulo Ricardo. Então, eu soube do Rafael de Abreu, uma palestra que eu assisti no site do Centro Dom Bosco, do Rio de Janeiro. E era uma palestra com o professor Paulo Noguer. E ele comentou sobre a psicologia tomista, falou como era, né, como funciona, e mencionou o Rafael de Abreu. E aí eu fui atrás dele para descobrir, saber mais, né? E foi uma grande surpresa, assim, é algo bem diferente do que a gente está acostumado. Oi, Nazaré, minha irmã, bem-vinda.
Elaine, muito bem-vinda. Edilene, olha que coisa boa, Fabiana. Deixa eu ver quem comentou aqui. Mãe com gosto de mãe, fiz o curso dele online também. O que você achou? Não é assim, pra mim, é aquela expressão caíram as escamas dos olhos, né? Tudo fica muito mais claro. Eu não vou revelar aqui o meu temperamento, talvez depois, né? Quem é que já sabe qual é o seu temperamento? Vão comentando aqui. Quais são os 4 temperamentos? Sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. Você sabe qual é o seu temperamento? Tá curiosa para saber? Então aguarda só mais um pouquinho. Vão comentando aqui. Oi, Rosane, Pati. Dola é colérica. Mãe com gosto de mãe é fleumática. Oi, Julie Bassa, tudo bom? Que legal. E aí, quem não sabe qual é o seu temperamento e quem não sabe muito de temperamentos, fica boiando, né? O que estão falando afinal? Como assim? E quando eu soube desse assunto, eu lembro que eu lia livros. Eu sempre gostei muito de ler. E eu lia livros ingleses e sempre falava assim, fulano de tal era um homem fleumático. E, sabe, a gente lê na literatura, mas nunca soube que era, né? Então, só agora recentemente vim a descobrir, estudar e reconhecer qual é o meu temperamento. E o temperamento, ele é como vamos supor, cor dos olhos, como o DNA. A gente herda traços de temperamento dos nossos familiares, né? Dos nossos pais, antepassados. E pode não ser um temperamento puro, mas pode ter uma misturinha de temperamentos. Mas normalmente tem um que é predominante. Oi, Lisandra, Paula Tonelo. Nossa, tô encontrando todo mundo aqui, tô bem contente. Isso. O Rafael avisou que ele ia atrasar um pouquinho, mas deve estar chegando já, né? Aqui chegou! Chegou, Rafael de Abreu! Muito bem! Você manda o convite para eu te aceitar aqui, Rafael? Todo mundo na expectativa. Vamos ver aqui. Vamos ver. Demorando um pouquinho. Eu já aceitei, mas não entrou ainda. É agora. Agora sim. Conseguimos. Estamos aqui. Conseguimos. Boa noite, Rafael, tudo bem? Tudo bem. E aí, Ana, tudo certo? Que prazer tê-lo, né, aqui nesse Conseguimos. bate-papo de um assunto tão interessante. Conseguimos, né? Que bom, que bom. Eu já fiz uma introdução de como eu te conheci por meio de uma palestra do Paulo Nogueira,
e que eu fiz o curso de Uhum. temperamentos, que eu sou aluna do Padre Paulo Ricardo. Então, antes de falar dos Uhum. temperamentos, só para criar um pouquinho mais de suspense, eu mencionei que você é um Sim. psicólogo tomista. E aí, que é isso, um É. psicólogo tomista? Explica um pouquinho pra gente. Ok, deixa eu só ajeitar minha câmera. Vamos lá. Agora estão me vendo bem, né? Vamos lá. Alguém Uhum. falou aqui, né? Eu vou contrariar. O fleumático vem bem devagar. Olha só, o pessoal me acusando aqui de fleumático. Eu sou fleumático de fato, mas eu tava vindo devagar porque eu tenho atendimento. Eu vou largando o atendimento, vou começando outra coisa, enfim. Mas estou aqui. Vamos lá. Eu entendo, as pessoas me chamam dentro dessa perspectiva de um psicólogo tomista. Eu costumo sempre falar que é um nome muito grande para mim, mas eu entendo porque falo isso, porque é a psicologia na qual eu estudo, entende? É a psicologia no Uhum. qual eu estudo. Só que eu só vou falar que eu sou um psicólogo tomista daqui uns 20 anos, tá? Daqui uns 20 anos Opa! de estudo eu vou falar. Mas o que seria um psicólogo tomista? O que seria essa psicologia tomista, né? É uma psicologia que ela é baseada em cima dos escritos de Santo Tomás, certo? Uhum. Ele não foi um psicólogo, porém, os escritos dele têm, de uma certa forma, um tratado de psicologia. E isso quem está dizendo não é o padre fulano, não é ciclano. Estou até com o livro aqui um lado da minha. Vou dar só um exemplo, não vou ler aqui, mas enfim. Tem esse livrinho chamado Do Amor à Vida. Oh, agora está Uhum. melhor, né? Do Amor à Vida, Uhum. do Eric Fromm. O Eric Fromm foi um psicanalista que não tinha nada a ver com a religião católica. E ele fala, ele está ali em 1900 e alguma coisa, e ele fala que os escritos de Santo Tomás é mais importante, tem um manual de psicologia mais importante do que a maioria dos manuais de psicologia da época dele. Psicologia. Sim, porque ele Entende? entendia profundamente o ser humano, né? Sim. E até para contextualizar o Santo Tomás, ele uniu o acervo assim de cultura grega, né, Sim. com a questão cristã, né? Isso. Uhum. E só comenta assim dessa questão de como funciona essa terapia que você faz, de Sim. ordenar as paixões. É, a dinâmica da psicologia atomista é sempre uma dinâmica que vai querer trazer o homem para a realidade e dentro dessa realidade ele vai se desenvolver. No final das contas, a gente tem que entender o seguinte: não existe desenvolvimento fora da realidade. Esse é o primeiro ponto básico para ela. Então, nós vamos ter que entender o que atrapalha o desenvolvimento do homem. As paixões desordenadas. O que seriam as paixões, então? Né? As paixões, resumidamente, usando um palavreado mais fácil aqui para todo mundo entender, seria ali, então, aquelas emoções desordenadas, certo? A raiva pode ter uma raiva boa, mas podemos ter uma raiva muito ruim. Podemos ter uma tristeza boa, mas podemos ter uma tristeza muito ruim, etc, Uhum. etc, etc. Certo? Então, cá. E de uma certa forma, atacar essas paixões desordenadas, eu abro um espaço para que eu me coloque centrado na realidade, ok? E para eu ficar centrado na realidade, eu preciso colocar a minha inteligência como guia dentro dessa realidade. Porque ela vai me fazer ver as coisas como são, eu fazer as coisas que eu devo fazer, evoluir o que eu tenho que evoluir, e não ficar preso à camada puramente sensível, que seria uma dinâmica até meio imatura nas pessoas, que é justamente, eu só faço aquilo que me dá prazer, etc, etc, etc. E não Quando o que então é eu fico nessa necessariamente o dinâmica. dever. Sim, exatamente. Não, porque às vezes é o que eu falo para os pacientes, enfim, para as pessoas, todo mundo gosta de pagar boleto? Pô, não, né? Mas todo mundo tem que pagar, né? Chegou lá no dia 5, dia 10, dia 15, tem os boletos, eu vou ter que fazer, eu tenho que pagar. Para eu pagar boleto, tem que ter o dinheiro. Para ter o dinheiro, tem que trabalhar. Então, tudo vai funcionando, um círculo ali, né? Digamos assim, saudável. Então, quanto mais eu fico instalado nessa realidade, quanto mais eu respondo ao mundo objetivo que me cobra coisas objetivas, eu vou tendo a possibilidade de trabalhar, desenvolver as virtudes, que é uma forma prática de dentro para fora de atuar bem no mundo. Entende? É transformar o nosso ato de forma cada vez mais excelente, se a gente usar uma forma mais certo? Então, as virtudes é a excelência do nosso comportamento. Sim.
E eu Olha já que coisa bacana. Oi? E cada vez a gente vai ficando mais livre fazendo essas escolhas do que a gente deve fazer, né? Uma escolha da nossa inteligência, não Sim, simplesmente se deixar levar pela vontade do momento, né? sim, sim, Inclusive, sim. eu tem dois temas que eu amaria conversar contigo em outras lives, que é a questão das Uhum, virtudes, do desenvolvimento das virtudes, que é um sim, tema tão interessante e pouco falado ainda, e a questão das camadas da uhum, personalidade, né? Como você vai evoluindo. Mas sim. Para próximos capítulos, então, né? os próximos capítulos, só para ficar com vontade, né? Então Isso. vamos para É os isso. famosos Uhum, temperamentos que estão tão em moda e que eu me apaixonei pelo assunto e muita coisa assim, olha, caiu tanta ficha para mim quando eu percebi o meu temperamento, ficou assim tão claro e não só uhum, claro saber qual é o temperamento, mas como agir a partir disso. Porque não é você, eu sou assim, então sim. pronto, tá explicado, né? Uhum. Sim. Então, Esse é um ponto muito importante, só antes de você passar a bola total para mim aqui, né? O temperamento, o meu trabalho, que não sou eu que criei esse temperamento, não foi eu que criei a psicologia atomista, mas o meu trabalho sempre se movimenta na intenção de movimentar o próximo. Então, quando a gente vai falar de temperamento, em nenhum momento vai ser para a gente paralisar, para a gente cristalizar. Vai ser sempre, opa, descobrir em movimento, descobrir do outro em movimento. É sempre gerando em nós uma movimentação, até porque nós somos seres dinâmicos, então estamos sempre em movimento, nos movimentando, então nada melhor do que movimentar para a direção certa, né? Então, sim, primeira coisa que a gente tem que ter em mente em relação ao que a gente vai comentar hoje sobre os temperamentos, que em nenhum momento. Inclusive, né, vai chegar um momento aqui que eu vou falar o que o temperamento não é, né? Então, uhum, assim, vai gerar pra gente uma movimentação. Esse é um ponto importante. Pensou em paralisar porque eu descobri o temperamento? Não, tá errado. Tem alguma coisa errada. Certo? certo. Ok. Quer falar alguma coisa antes? Pode falar. Não, agora tudo contigo. Tá, Fica, ok. faz a tua. Ok. Quando eu tava. Até mandei uma mensagem pra Ana hoje, perguntando pra ela algumas coisas sobre, né, o nosso encontro de hoje. E ela falou assim: olha, vamos passar de uma forma resumida, né? Para o pessoal entender. Porque tem muita gente que negócio é esse temperamento, né? É uma. É um signo, é um destino, não sei o que é isso, né? Então, nós vamos caminhar de uma forma introdutória, inicial, para que quem não conheceu tenha interesse em conhecer, para quem já conhece. Eu costumo falar porque eu não falo muito de temperamento lá na minha página. Então, quando eu Uhum, falo para vocês, quando eu falo para eles assim, olha, eu vou falar, vocês vêm, porque eles querem que eu fale. E às vezes eu não falo, só falo, agora tem uma live com você, na semana passada teve outra, amanhã vai ter uma também sobre temperamento. Então, as pessoas querem que eu fale, mas eu guardo alguns momentos. Então, temos um momento meio raro, assim, que é o Rafael falando publicamente, né, dos temperamentos, né? Então, vamos lá. Para a gente começar, os temperamentos, né, não é algo que foi inventado ontem, ok? A gente não pode achar, meu Deus, virou moda, então alguém inventou aí um livro do fulano. Não, temperamento é algo que vem lá em Hipócrates, antes de Cristo, mais ou menos 400, 500 anos, alguma coisa assim, antes de Cristo. Então, né, esse é um primeiro ponto. Não é algo que foi feito ontem. Então, isso quer dizer o seguinte, que também não é algo que foi abandonado, sabe? Tipo um livrinho raro, tipo um livrinho desse aqui, sabe? É um livrinho pequenininho que estava lá enterrado e ninguém mexeu. Não, temperamento também é algo que lá atrás foi aprendido, foi estudado e ao longo dos séculos aquilo ali também foi aprimorado, foi estudado, foi indo por diversas correntes e tudo mais. Não foi um conhecimento que o pessoal deixou guardado num tesouro, guardado, ninguém tocou, atualizou. Não. As pessoas falaram sobre isso com o passar do tempo. Não é todo que se você escrever temperamentos no Google, você vai achar um monte de coisa, de uma certa forma. Certo? Então, beleza. O temperamento, ele é em nós, então, uma estrutura fixa. Ok? uhum, Se é uma estrutura fixa, então ela não muda. Então eu quero partir aqui para vocês aqui na perspectiva que nós só temos um temperamento, ok? Eu entendo, eu conheço, eu tenho livros que
vão falar de, a pessoa tem 2, tem 3, tem uns 4 e tal. Mas eu acho que para a gente compreender melhor, a gente tem que ter um temperamento só. E, Rafael, mas eu tenho esse aqui, mas às vezes eu acho que eu tenho um pouquinho daquele outro, que aí entraria as ideias dos aportes. Mas eu não quero entrar em aporte hoje, eu só quero, porque aí vira um assunto mais complexo, quero só Sim. pegar o que você mais se identifica, que é o nosso processo aqui. Então, beleza. Eu tenho, então, um temperamento, que é uma estrutura fixa, que acaba sendo uma espécie de filtro, certo? A gente pode dizer que é até uma espécie de filtro da nossa psique, certo? Que vai nos dando uma forma de experimentar, de reagir aos acontecimentos do mundo, aos impactos do mundo, certo? Então eu tenho uma estrutura fixa que está ali na minha psique, vamos chamar assim, que filtra e que me faz experimentar de uma forma específica o impacto do mundo, certo? Então, esse é um ponto fundamental, certo? Se é uma estrutura fixa, no qual eu correspondo, que eu sou impactado de uma certa forma, impacto o mundo, melhor dizendo, né? Então quer dizer que esse temperamento ele vai vir com um conjunto de tendências boas e ruins, certo? Que cada temperamento tem. Só que nós temos que lembrar um ponto importante aqui. Uma tendência não quer dizer que a gente vai fazer, certo? Se a gente pegar um carro e deixar ele assim, ele pode ter a tendência que ele vai para trás, mas não quer dizer que ele vá, porque se ele tiver com o freio de mão puxado, ele não desce, certo? Se tiver alguém acelerando ele, ele não desce. Então, ele tem uma tendência a cair por conta da posição, a descer por conta da posição. Então, quando a gente fala de tendência, nós temos que entender isso. Porque a pessoa fala assim, eu tenho uma tendência, aí já parece que ela força nela fazer algo só porque ela falou que ela tem tendência. Sim, como se fosse obrigada, né? Entende? Exatamente. Então, esse é um ponto importante. Esse é o primeiro ponto. Então, se eu tenho ali uma forma, né, de me relacionar com o mundo, inclinações boas, inclinações ruins, então isso vai me dando certas habilidades, etc. Ok? Então nós temos esse ponto. Então eu queria dar essa introduçãozinha para a gente entender que é algo fixo, não muda com o passar do tempo, né? E que isso vai me dar tendências positivas e negativas, certo? Que, como eu falei, tendência não é algo absoluto. Então não quer dizer porque eu tenho uma tendência. Porque senão, qual a tendência boa do temperamento X? Opa, então já sou isso. Não é esse o ponto. Né? Não é esse o ponto. Não é tão determinista. Porque existe uma coisa chamada liberdade. Existe a liberdade ali que tá em jogo. Né? Igual, por exemplo, vou falar com mais calma. O colérico é o temperamento do líder. Opa, sou líder então. Pode ser qualquer coisa menos um bom líder, entende? Então, assim, e pode ser pavio curto, a capacidade simplesmente. de liderar é uma coisa. Sim. Pois é, exatamente. Ponto importante. Então, beleza. Antes da gente falar dos nossos 4 amigos aqui, vamos resumir do que o temperamento não é. O temperamento não é destino, certo? Então, eu tenho temperamento X, então quer dizer que eu vou acabar minha vida até ali, né? Outro ponto importante que as pessoas confundem. Temperamento não é caráter, certo? O caráter é uma outra situação, né? Que o caráter é algo que a gente pode, de uma certa forma, modificando, né? Que as virtudes moldam o caráter. Então, é aquela dinâmica. Se estamos vivos, temos uma chance de melhorar. Então, ok, se eu até os 20 anos, ou melhor dizendo, quem foi um adolescente meio mais ou menos aqui? Isso que eu tô sendo amigo de vocês aqui, tô chamando só de adolescente mais ou menos. Ainda bem que passa essa fase, né? Pois mas se não tivesse ali a perspectiva do caráter como algo que a gente pode mudar, já era. A gente seria aquilo dali para sempre, certo? Sim. Então, o caráter é algo maior, porque tem a ver com o que eu faço, com as escolhas que eu faço. Certo? Não é à toa que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui rapidamente para a gente entender a diferença entre o caráter e o temperamento. Vamos dizer que o Fernandinho Beiramar é colérico, ok? Quem é o Fernandinho Beiramar? Fernandinho Beiramar, um bandidaço aí, tal. Beleza. E vamos dizer que o Papa Francisco é colérico também. Só que existe uma diferença absurda entre essas duas pessoas. Certo? Mas são ambos coléricos. Eu só estou dando um exemplo. Eu não sei dizer se ambos são coléricos. Mas, enfim, é só um exemplo aqui. Então, existe uma questão chamada
liberdade, existe uma perspectiva do caráter. Então, isso muda muita coisa, ok? Então, esse é um ponto importante. Terceiro ponto, temperamento não é muleta, certo? Então, se eu tenho um temperamento Ah, e eu ele sou tem aquelas temperamento, inclinações que então. Rafael falou, eu sou sanguíneo, né, impulsivo, então vai lá para aquele lugar, né? Mas amanhã tá tudo bem para mim, né? Para você, mas e para o outro, entende? Então, assim, é um ponto Exatamente. que a gente vai ter que saber Aí se a lidar, tua né, prima for uma melancólica, você tem um com essa situação. problemaço, Nossa senhora, se né? falar isso pra melancólica, a sanguínea esqueceu amanhã. A melancólica vai passar 30 anos, vai lembrar perfeitamente, né? Porque é quase, praticamente não vai esquecer. É como se a melancólica fizesse um filme da situação. Então ela fica o dia inteiro rodando o filme dentro dela, né? Então, de novo, o temperamento não pode ser encarado como muleta, porque isso vai necessariamente atrapalhar as coisas, certo? Se temperamento for muleta, por que vocês vão pro Uhum. psicólogo, né? Se é muleta, fala, então vai embora, pô. Você já tá servindo aí tua muleta, já é isso, não vai mudar, né? Então, não. Eu tenho um caráter de enfrentamento do meu temperamento para construir algo. Que algo tem que lutar para ser bom. Eu tenho que lutar para me aperfeiçoar. Então, se eu sou um colérico, eu vou lutar para me aperfeiçoar dentro do temperamento que eu tenho. Então, eu vou enfrentar as más inclinações, estimular as boas inclinações, e ponto. Isso, obviamente, com todos os outros temperamentos também. Ok? Uhum. Então, vamos lá. Vamos começar pelo colérico. Eu tenho uma ordem, sempre que eu falo, que a ordem é minha mesmo. Colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Essa é a ordem que eu faço. Tá? Então, Uhum. vamos começar pelos nossos queridos coléricos, que o elemento aqui seria o fogo. Certo? Porque é expansivo, né? Um temperamento de muito mais expansão, de dominação, certo? A gente pode chamar aqui até do temperamento mais explosivo, podemos dizer assim. Talvez é que explode mais rápido, porque eu acho que explosão, porque esse é um ponto também importante para nós. Certas movimentações são humanas, entende? Explosão melancólica pode explodir. Sim. Todo temperamento pode explodir. Mas quando a gente traz a ideia de que o colérico ele seria um temperamento explosivo, é porque ele vai perder a paciência mais rápido que os outros. É um ponto importante. Certo? Então vamos lá. Se a gente está falando do fogo, se a gente põe fogo no mato seco, ele vai dominar aquilo ali. Ele vai expandir. Certo? E isso é um problema. Só que ao mesmo tempo que o fogo ele pode expandir, como você põe fogo numa mata seca, ele também pode abraçar, acolher. Porque o fogo que está numa lareira não espanta ninguém. Esse final de semana, inclusive, tá lá da lareira, pelo amor de Deus. Eu falei, não apaga esse fogo da lareira de jeito nenhum. Tudo de bom. Certo? Então a lareira, lógico. Então, aqui já temos dois elementos aqui, a gente pode dizer assim, do positivo e do negativo. Então, o colérico pode ser um fogo que ele vai queimar os outros. E no final das contas, o colérico, quando queima os outros, ele vai acabar se queimando também. Porque ele também, no fundo, ele vai se machucar. Certo? Mas ele também pode ser o acolhedor. Ele pode ser aquele que consegue envolver, que pode abraçar, de uma certa forma, as pessoas. E aí vou abrir um parênteses para quem quiser. Tem uma música. Esses dias uma pessoa mandou para mim, assim, não sei se vocês conhecem aqui, a doutora Ellen, falou para mim assim, Rafael, já que você gosta de música, você tem que mandar umas músicas que combinem com os temperamentos. E aí eu estava procurando algumas coisas e tem uma música chamada O Fogo, do Capital Inicial. Do Capital Inicial. Que parece que ele está falando com uma pessoa que é colérica, entendeu? É como se ele estivesse conversando. E é cara, tipo, é isso, tem um envolvimento, tem os argumentos. O colérico é o temperamento do planejamento, né? Então ele tem os planos para tudo, né? Então por isso que ele é considerado ser um bom líder, porque ele é determinado, porque ele tem as habilidades, naturalmente uma liderança. Então ele vai saber se organizar, vai ter a praticidade, ele não vai passar 3 dias pensando, ele já vai ter um pensamento minimamente ordenado, ali, de resolução de algo, e já vai lá tentar e tudo mais. Criança colérica, por exemplo, é aquela que é o líder da brincadeira, e ponto final, né? Principalmente se não é tudo que elas vão ter certa rivalidade. Se tiver outro colérico junto, vai ter uma certa rivalidade para quem. Então ele é competitivo, né? Ele quer participar, ele quer envolver, ele não é uma pessoa anti-relação. Não é à toa que se um colérico tem uma tendência a uma liderança, que a gente está chamando de liderança de algo saudável, se for para o lado errado, ele vira um autoritário. Ele continua na relação,
mas ele não puxa para o bem. Agora ele manda, é como se ele escravizasse, né, de uma certa forma. Né? E aí vira, obviamente, um problema. Então nós temos aqui pontos fortes do colérico. Ele é determinado, como eu comentei. Né? Ele vai ter uma certa estratégia, ele vai ter uma habilidade, ele vai ter uma praticidade e tudo mais. Então, assim, ele sabe se relacionar com as coisas. Entende? É claro que ele vai ter uma paciência um pouquinho menor, né? Aí vamos para os defeitos, né? Ele vai ter muito mais uma impaciência, ele vai ter um pouco mais de intolerância, porque o que acontece? Colérico. Calma, colérico. Porque a tua falta de calma e a tua tendência, de uma certa forma, à soberba, você não tem paciência com ninguém que não seja tão bom quanto você. Entende? E no mundo a gente não se relaciona necessariamente com pessoas que estão no mesmo nível, ou todos estão acima, ou todos estão abaixo. Porque senão eu não vou ter paciência com o cara que tá preso. Eu não vou ter paciência com a namorada, ou com o namorado, ou com o marido, ou com a esposa, porque eu não tenho paciência, porque tem que ser bom igual eu sou, entende? Então, o colérico ele passa a ser uma autorreferência muito grande, e que isso é um problema para ele, entende? Sim. Então, é muito importante que ele consiga necessariamente, né, ter essa paciência e ter essa humildade, realmente ele possa se Humildade. relacionar com o mundo e com as outras coisas de uma maneira saudável. Se a gente entrar num outro elemento que eu nem comentei mais falando agora, para que ele saiba se relacionar de maneira saudável com o mundo, com as outras pessoas e com Deus. Porque ele vai ter que entender que ele não é um Deus. Entende? Que ele pode ter quantos planos forem na cabeça dele. Ele vai continuar, de uma certa forma, sem o controle da vida. Então, ele vai ter que saber lidar com isso. Certo? Então, o colérico entra nesse ponto. Tô dando uma resumidinha, qualquer coisa eu posso ir mais, porque eu quero conseguir falar de todo mundo, ok? Certo. Tranquilo. Depois desse temperamento, que é o fogo, temos o temperamento que é o ar, que é o sanguíneo. Por isso que se o colérico tiver... Olha aí, ó. Se o colérico tiver com raiva de alguém e o sanguíneo também tiver com raiva, o sanguíneo assopra esse fogo aí, que esse fogo espalha de uma forma gigantesca, né? Então, beleza. Vamos lá, os nossos queridos sanguíneos. O sanguíneo também é expansivo, como o colérico. Até porque o vento, se a gente pegar a ideia do ar, né, ele tá aí, ele tá expansivo. Só que, ao contrário do fogo, o fogo ele marca muito mais. Certo? Um detalhe importante do colérico que eu acabei esquecendo, vou voltar aqui. Então, se o colérico ele marca um pouco mais, a memória do colérico é boa. Esse detalhe da memória é importante. Ele tem uma memória boa. Ele não é um cara que esquece. Então, Ele é quase a memória do ele não vai ser melancólico, muito... assim. Então, a diferença, que a gente vai lá no melancólico, é que o melancólico ele vai ter a tendência a se culpar pela memória que ele tem de alguma forma. O colérico, ele vai ser quase um vingativo, pelo menos na cabeça dele, entendeu? Ele não gosta daquela pessoa, ele não tem muito essa tendência passiva, porque ele é expansivo, certo? Beleza. O sanguíneo, como o ar se expande, mas o ar não marca. Como diz a querida, entre aspas, Dilma Rousseff, que ela tentou estocar o ar, entendeu? Não dá para fazer essa dinâmica. Ninguém prende o ar, entende? O ar tá ali, tá para um lado e para o outro, né? Mas você não vê ele marcando como marca um fogo, certo? Então nós temos aqui um temperamento que é expansivo, que é otimista, mas que é impulsivo. Ele expande, mas às vezes ele expande de uma certa forma, de uma maneira sem pensar. Ao contrário do colérico, que é o cara do plano, certo? Já o sanguíneo, ele... falei. Entendeu? É mesmo que falei. Isso. Oh, meu Deus, calma. Entendeu? Calma. Então, se a gente pensar, então, na dinâmica da memória, não sabe apertar a pasta de dente. Eu te contei a história da pasta de dente, Ana? Inclusive, já que ela é sanguínea, se ela fizer, aí tá mais confirmado ainda. O que acontece? Vou abrir um parênteses, porque tá com sanguíneo, tem a ver com sanguíneo. Uma vez, eu tava em Minas, dando uma palestra, e eu tava junto com o Luiz Henrique, que é um psicólogo, que ele é sanguíneo. A gente era vizinho de quarto, certo? E aí eu fui na pasta de dente para me emprestar.
Aí ele me emprestou a pasta de dente. Eu não sei se eu vou achar uma folha aqui para fazer o... Ah, tem aqui, tem aqui. E aí, ele me emprestou uma pasta de dente. E aí, eu olhei para a pasta de dente. Vou ter que pegar aqui que eu vou ter que ilustrar a pasta de dente, tá? E eu peguei a pasta de dente. Olha lá, que bom que a Silva não faz. Então, temos aqui uma... Não é uma teoria, eu falei, não é nada científico, mas foi só uma coisa que eu vi por onde eu passei. Dava 100%, mas agora estão tirando. Ele me deu a pasta estava assim. Aí eu olhei para a pasta e fiquei quieto, fui lá pro meu quarto para escovar o dente. Aí eu fui escovar o dente e eu fui fazer isso aqui com a pasta. Entende? E era aquela pasta Colgate que tem a tampa maior, sabe? E eu fui trazendo, né? Tudo aqui certinho. Aí eu entreguei na mão dele. Aí quando eu entreguei na mão dele, eu falei assim: ô Luiz, é normal dos sanguíneos saber ali botar uma pasta de dente, apertar, tirar? Aí ele, não, porque eu falei, pô, cara, porque a minha esposa faz a mesma coisa. Aí ele riu pra caramba, né? Porque ele não sabia desse detalhe. Porque ele falou, Rafael, a gente pega as coisas na mão, tá nem aí, porque a gente só pega, entendeu? Tipo, não tem que ficar pensando muito. Por que eu vou pensar em pegar uma pasta de dente com tanta desliga? Eu só pego ali, põe, fiz o objetivo e ponto. E aí depois. Até porque a cabeça já tá pensando em mil outras coisas ao mesmo tempo. Já tá em outra coisa, exatamente. Já tá em outra coisa. E aí foi muito engraçado que depois que eu encontrei com ele de novo na palestra, ele falou assim, Rafael, eu quero te agradecer que é a primeira vez que eu consigo colocar uma pasta de dente em pé no banheiro na minha vida, né? Porque como eu puxei tudo pra cá e tava assim. É claro que foi uma brincadeira, é claro que alguns sanguíneos, conheço muitos sanguíneos que não sabem necessariamente apertar a pasta. Não é que não sabe, porque não é importante para ele. Entende? Sim. E não precisa desse foco. Ele precisa botar a pasta ali nas escova e acabou. Certo? Acabou. Então, de novo, lembra que eu falei, voltando à ideia, né? A dinâmica de marcar, né? Já que o colérico é um temperamento muito mais marcante, por conta do fogo, do elemento, então ele guarda as coisas, o sanguíneo já não é um temperamento de guardar muito as coisas. É uma coisa, por isso que briga com o sanguíneo é um pouco problemática. Ele pode falar uma coisa pra você absurda hoje e amanhã ele tá numa paz, entende? Como se nada tivesse acontecido. Falei isso, mas não era bem isso que eu queria dizer, né? Ele já resolveu. Calma aí que eu vi meu avô aqui, ó. Vô, tentei ligar pra você ontem, 9 horas o tempo inteiro, não consegui. Não dorme, que eu vou ligar quando acabar aqui. Enfim, então, o sanguíneo, por ser impulsivo, ele já agiu. Ele já fez, entende? Ele já fez. Depois ele vê. Depois ele tenta resolver lá o que aconteceu. Então, essa impulsividade do sanguíneo e a falta dessa marca ali da memória pode trazer ao sanguíneo ser uma pessoa, de uma certa forma, insensível. Entende? Quando eu falo uma insensibilidade do sanguíneo, é que para ele falar uma coisa absurda hoje e amanhã ele esquecer, isso mostra uma certa insensibilidade. Ele jogou algo que ele não deveria jogar, mas amanhã ele tá tudo bem. Por isso que se você acompanhar um fleumático, acompanhar uma briga de dois sanguíneos, meu Deus do céu. Eu não consigo ficar, entendeu? Eu não consigo, eu tenho que sair. Porque é uma briga que o vento sopra, o vento pode ser uma brisa, como o vento pode ser um furacão. Então vem um furacão. Aí amanhã estão tomando café, tipo, quase como se estivesse tomando taça de champanhe, um dando volta no braço do outro. Para um fleumático, um colérico, um melancólico, olha isso, assim, caramba, né? Que coisa estranha, né? Tipo, tá normal, né? E é até meio perigoso, porque você se meter numa briga de sanguíneo ali, dependendo do temperamento que você tá, aquilo marca você e no outro dia eles estão em paz. E você tá lá remoendo. E você, exatamente. E você tá lá remoendo. Então, o colérico, assim como o sanguíneo, são dois temperamentos muito para fora, né? Então são temperamentos que têm um bom porte, né? São temperamentos de uma certa forma que têm um porte bom. Costumo falar que os melhores que saem na foto são os coléricos e os sanguíneos, né? O colérico tem um porte, mas o sanguíneo tem um sorriso. O sanguíneo sabe sorrir demais, entendeu? Toda foto do sanguíneo sai boa, né? Tipo, para eu que não sou sanguíneo, eu falo, que história é essa? Como é que faz isso? Não sabe esse tipo de coisa. Então, é um ponto importante, porque ele é leve, entende? Ele é um temperamento mais leve, justamente por essa impulsividade, justamente por ter não guardar as coisas. Então é uma coisa que vai funcionando muito mais fácil. Por isso que ele é muito mais comunicativo, ele é de uma certa forma adaptável. Então ele se adapta às coisas. Ele é o elemento da relação.
ele gosta de pessoas. Ele gosta de estar junto, entende? E não é um estar junto como o do colérico, porque o colérico ele é o da liderança. Mas o sanguíneo, ele gosta de fazer parte. Entende? Ah, tá tendo um negócio, tá tendo reunião dos amigos. Ok, quero ir também. Quero. Não, mas você não vai fazer nada, não precisa, só quero estar junto. Entende? Tá tudo certo. O sanguíneo gosta disso. Ele sabe conversar, ele vai ter esse processo. Entende? Só que a impulsividade dele vai precisar ser necessariamente trabalhada. Então, se ele é impulsivo e ele é meio raso, vamos dizer assim, então a tendência para falta de atenção é 90%. Porque ele tem uma tendência a não focar, certo? Então é como se fosse, olha esse livro aqui do Eric Fromm, mas olha aquele lá de Santo Tomás, mas olha aquele outro ali. Qual que você está lendo? Ah, os três. Ah, tá. E qual que você leu hoje? Mas olha aquela borboleta que acabou de passar. É. Se a gente pensar na ideia dos temperamentos, com a ideia dos animais, do cachorro, e eu sei que você gosta bastante de cachorro, é como se o labrador fosse o sanguíneo, entendeu? Porque o labrador está no foco, você pega a bolinha e faz assim, já era. Acabou a vida dele, vai pegar a bolinha, pegar a bolinha, pegar a bolinha. Ah, pegou um pedacinho de galho, jogou, já era a bolinha, agora vai pro galho. Ele está sempre ali e ele é alegre, é um cachorro alegre. Sim. É um cachorro da relação. É interessante tranca um labrador. Você mata o labrador. Ele não quer. Sim. Tanto é que assim, eu voltei a ler bastante, assim, bastante. Mas eu tenho que ter muitos livros ao mesmo tempo. Porque, meu Deus, até pra terminar aquele um, né? Então eu tô assim, livros por toda a casa, e vou lendo um pouquinho de cada, e funciona. E um vai se conectando com o outro e vou tendo muitas ideias, assim. Sim. Né? É bem interessante. Sim. É o ponto. Todo temperamento pode se ordenar. O mais legal aqui, Ana, nos comentários, é que eu conheço um monte de sanguínea que está aqui falando, entendeu? Está rindo aqui porque sabe que é sanguínea aqui. Eu conheço alguns aqui. Então, Sim. esse é um ponto mas importante. como é importante conhecer... Tá fazendo... mas antes é interessante assim, ó, agora até, porque eu faço terapia com o Rafael, né, e ele tá me ajudando muito a focar, porque esse é um problema, se você identifica um problema, você tem que trabalhar esse problema, né, então antes eu via os livros assim, eu não vou conseguir ler, eu quero ler todos, agora não, eu vou e leio, crio uma disciplina e consigo, né. Então, é legal que sempre tem essa questão. Se você quer, você muda. Você pede ajuda nos pontos que precisa e você consegue mudar. Sim, sim. Então, assim, esse é um processo importante, que é o processo da gente se desenvolver dentro das características que nós temos, certo? Então, tipo, beleza, se eu tenho uma dificuldade de focar, então significa que eu não preciso focar em um. Eu posso ter 3 focos, pô. E se eu me organizar, eu consigo focar nas 3 coisas. Já que eu tenho um multifoco. Entende? É como se fosse a câmera do iPhone 11 Pro Max. Você tem 3 câmeras, pô. Então você usa as 3. Você tira uma foto de longe, uma de perto, uma do sei lá da onde. Entendeu? Você vai usar, é uma qualidade. Você vai ter que aprimorar aquela situação. Então, beleza, a impulsividade seria um problema. Então a impulsividade teria que ser ordenada de uma certa forma. A falta de atenção também pode ser um problema. Se existe uma impulsividade, pode ter uma tendência ao exagero. Então, eu posso querer tanto a relação que eu posso exagerar nesse sentido. Certo? E também vai ter a dinâmica da superficialidade, né? Justamente por essa base, essa sensibilidade dele é uma sensibilidade que existe, mas ele não é tão ali, ele é mais insensível, porque ele está mais preocupado com a relação que ele está fazendo, entendeu? Mais do que com as outras pessoas, de uma certa forma. E aí eu fico pensando até, linkando com o trabalho que eu faço na área de estilo, de elegância e tudo mais, eu entendo também, hoje pelo temperamento, eu entendo que, e como muita gente que eu conheço, é compradora compulsiva. Às vezes não vai usar, mas tem que comprar, tem que ter todas as opções possíveis, né? E dificilmente... E como esse autoconhecimento de temperamento, ele nos ajuda a identificar, opa, isso não tá legal. E essa é uma tendência que eu preciso puxar o freio dela, preciso dar uma redirecionada, né? Sim, sim. E aí vem um ponto importante quando a gente pega a ideia de que o sanguíneo tem um movimento de fazer parte e, ao mesmo tempo, pode ter o exagero. O que acontece com o sanguíneo? Ele vai querer agradar muito os outros. E aí pode vir o exagero. Entende? Por isso que, quando a gente pensa em criança, adolescente sanguíneo, tem que ter cuidado. O meio que o sanguíneo vive influencia muito ele. Entende?
Influencia muito ele. Então é importante que... É diferente de um colérico. Comandar o meio, pô. Então é ele que vai ser o influenciador do meio. Sim. O colérico seria mais nesse sentido. O sanguíneo pode ter uma tendência a... Como eu estou fazendo parte aqui, que o meio, a galera faz isso aqui, então eu vou tentar fazer isso aqui. Vou tentar me adaptar a isso aqui de alguma forma. Então tem que ter esse cuidado aqui também. Claro que foi de crianças e adolescentes, mas a gente como adulto também pode entrar nessa perspectiva, certo? Então, vamos lá. Vamos para o terceiro temperamento, melhor de todos, obviamente, o fleumático. Vamos nós. Temos o fogo, né? O colérico como fogo, o sanguíneo como ar. E aí, eu tenho um paciente que ele chegou para mim esse dia e falou assim, não, eu quero que você saiba que eu sou colérico, né? Sabe como é que é, né? Colérico é fogo, né? Eu falei, então, eu quero falar para você que o meu temperamento é o fleumático. O fleumático é água, você sabe que água apaga o fogo. Água apaga o Então, fogo. assim, aí, então tá bom, né? Então tá bom. Então temos aqui o temperamento mais tranquilo entre os 4, que é o temperamento fleumático, certo? O elemento do fleumático é a água. A água, ela é muito mais adaptativa do que os outros, certo? Se eu tenho aqui uma caneca, eu posso botar fogo nela, certo? O fogo, posso até concentrar o fogo dentro dessa caneca, mas essa caneca vai queimar, o fogo vai queimar essa caneca, vai, enfim, vai destruí-la de alguma forma. O vento já está aqui dentro, já saiu, já está aqui dentro, está saindo, está aqui dentro, está saindo. Se eu botar água aqui dentro, a água toma a forma da caneca, certo? Mas se eu trocar essa água e jogar essa água num copinho de outro desenho, de outro formato, aquele outro formato também, certo? Então nós temos o fleumático como um temperamento que ele é mais diplomático. É o temperamento onde, numa briga entre um colérico e um sanguíneo, ele vai saber mediar isso aí, de uma certa... Claro, se não for convidado, né? Se ele tiver muito de longe, se não tiver uma intimidade ali, talvez ele não vai entrar. Mas se ele tiver ali o mínimo de relação, pelo menos, ele vai saber trazer a paz para aquele lugar, certo? Então, ele parece não se deixar levar assim, pela emoção do momento, né? Ele consegue manter uma razão. Não? Sim. Por quê? Porque sim, ele vai saber manter isso aí. Por quê? O fleumático, quando ele decide, ele é tão certeiro aqui, vou fazer quanto o colérico. Só que o colérico demora 1 minuto. O fleumático pode demorar 1 dia para fazer isso, entende? Por quê? O fleumático ele precisa ter um porquê, um para quê, um como, entende? Ele precisa ter isso muito claro para ele. Aí Isso é muito engraçado, tu vai falando assim, e aí ele vai com total vontade. É muito engraçado, tu vai falando. Eu acho que para todo mundo que tá assistindo vai passando um filminho das pessoas, assim, nossa, fulano é assim, né? Das pessoas da família, consegue identificar direitinho. Sim. Olha lá, a Nath falou que não faz 1 dia, leva 1 mês. Dependendo do formato, demora 1 mês, né? É verdade. Dependendo da situação, pode demorar 1 mês. Por isso que o fleumático ele vai ter que saber ficar mais ágil. E qual é o ponto? Aí vem um problema do fleumático. Ele pode ser... Essa demora, ele tem uma inclinação à preguiça. Então, se ele demorar muito, a tendência é que essa preguiça domine ele. E aí, aquilo que ele ia decidir em 1 dia, vira 1 semana. Aquilo que ia virar 1 semana, virou 15 dias. Depois, enfim, porque ele foi deixando tudo muito para depois e tudo mais. Por quê? Um detalhe que o fleumático precisa ter, que eu não sei se eu já ouvi falar isso por outros psicólogos, eu não lembro agora, que é a ideia de que o fleumático ele acredita que ele não tem energia. Certo? Então, por ele ter uma tendência à preguiça, ele acha que ele não tem energia suficiente. E é aí que está o pulo do gato. Porque quem é fleumático aqui pode acreditar. Você tem energia. O que vem como tendência é só, digamos assim, uma perturbação mental. Para você ficar confortável. Então, não é à toa que, às vezes, a pessoa fala assim, Rafael, como que você é fleumático? A pessoa fala assim, Rafael, você é a cara do fleumático. Mas quando eu falo da minha rotina de trabalho, o cara fala assim, pô, não é possível que você seja fleumático. Primeiro, eu entendi o porquê, o para quê e como do meu trabalho. Eu já entendi que eu tenho energia para isso. Então, meus pensamentos de preguiça são só pensamentos que eu ignoro. E pronto. Vamos embora. E aí, acabou. E aí, por isso que se eu já decidi, eu vou embora. Vou em frente, vou em frente, vou em frente. E foi. Então, esse é um ponto importante. Então, o fleumático ali, eles gostam de uma certa rotina.
certo? Eles gostam do silêncio. Eles não gostam muito de perder o controle, pelo menos uma ilusão de controle. Justamente porque, se eles decidiram por quê, um para quê e como, se aquilo dá errado, ele tem que repensar. Ele vai ter que Sim, pensar tudo de novo. Por sim. isso que uma situação que é muito pesada para um fleumático e que ele tem que aprender a ficar de pé, lógico, é quando ele planejou algo, fez algo e aquilo não durou. Na cabeça dele deveria durar, porque ele planejou e aquilo não durou. Então é como se alguém puxasse, ou ele mesmo, enfim, a situação, puxasse o tapete dele. Porque ele achou que ele já tinha feito um chão firme para ele. Só que acabou que não, Sim. não foi um Até chão porque não firme. depende só dele, né? Que nem você falou antes, Não depende depende de só uma dele. série de fatores. É, Sim. Olha lá, o André, que é o tempo do pai, ele é pai no tempo do pai, ele sabe que ele é fleumático, ele sabe disso. Então isso é pesado, sim, porque ele cai feio nessa é, dinâmica. Porque ele achava que ele é. estava completamente certo. Por Ele isso que fica ele não decepcionado, gosta mas muito, né? como? Oi? Não entendi. Ele fica meio Não decepcionado assim, entendi. mas como, né? Fica meio decepcionado. Sim, sim. Ele vai ficar meio assim porque ele planejou, ele fez o mapa, ele demorou 15 dias, 30 dias, um mês pensando. Entende? Então, Sim, esse é um processo que é importante, né? Então, ele vai ter ali uma paciência, porque ele é paciente, justamente porque ele planeja as coisas com calma. Então, ele é paciente de uma forma geral, certo? Outra coisa que é importante, por ele ser paciente, ele sabe lidar, de uma certa forma, com os desafios. Então é muito engraçado, minha esposa é sanguínea. Ela chega pra mim, tipo, aconteceu isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Tá bom, tudo bem. Não, mas será? Não, tá tudo bem, tá tudo certo. Entende? Tá tudo certo. Então qual é o ponto? O fleumático, por ser ali, olha como é que o ponto bate, de uma certa forma, com a insensibilidade do sanguíneo, mas olha como é que ela na prática é diferente. Porque o sanguíneo e o fleumático são insensíveis de uma certa forma, entendidos assim, certo? Mas a insensibilidade do sangue é aquela que ele está pensando muito nele, porque ele quer ter a relação, então ele fica ali e ok. Automático, só que para mim nenhum precisamos da sensibilidade. Então todos têm a sensibilidade. Só que um leva muito para uma esfera muito pessoal. O fleumático, ele tem a sensibilidade dele, mas ele se incomoda pouco com a situação. Então, e olha aí, ó, o coronavírus aí. Coronavírus, tá, ok. Como é que tá a tua vida? Minha vida? Tinha que mudar? Entende? Não tem, tipo, o fleumático na quarentena, sabe aquela piadinha que tem ali? Né? é, Na quarentena, o fleumático descobriu que a vida, o estilo de vida dele é uma quarentena, sabe? Então, assim, pra mim, eu trabalho normal, beleza. Aí, de vez em quando, se tiver sol, eu entro um atendimento ou outro. Aí eu levanto, fico um pouco debaixo do sol, que eu brinco até com as pessoas que o fleumático está fazendo a fotossíntese, um pouco no sol ali, vou responder algumas pessoas no sol, porque eu quero pegar um pouco de sol, tal, tal, tal. Aí eu vou para a rede um pouco, né? Então, assim, o fleumático, ele gosta de um conforto. Eu costumo falar que o fleumático tem naturalmente uma cama nas costas. Só que, de novo, ele tem energia. Então, ele tem que sim. entender que ele não pode jogar para trás, senão ele deita. Ele tem que ficar em pé, porque ele vai aguentar. Mantenha a Entende? postura, que se tu relaxar já era. Mantém. Entende? Aham. Então, por ele ter essa, ele tem uma sensibilidade nesse sentido de que a agressividade emocional de uma outra pessoa não afeta tanto ele, vamos dizer assim, né? Então esse é um ponto importante. Então ele vai ser uma calma, tá tudo certo, pode ficar calmo, vai dar certo, pode ficar Um bom tranquilo. Ah, mas se não der, mediador, vai. né? Um bom Exatamente, é um mediador. diplomata. Ele vai conseguir. Ele vai. Tem uma vez, vou fazer um detalhe aqui. Uma vez eu contratei um cara, um box, no meu banheiro, certo? E o cara enrolou, 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 falou que ia, não foi, e a gente pagou adiantado e tal, 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 tal. E aí o cara enrolou, não foi e tal. Aí minha esposa falou assim, vai você lá, porque se eu for, é muito que se eu for, vai dar um problema. Beleza. E aí eu parei em frente o portão do cara, o cara apareceu lá. E parece que eu dei uma palestra pro cara de 40 minutos. Entende? E assim, não é um colega que fala assim, você tá maluco, ou sanguíneo, que vai ser explosivo. Não, eu tava lá, olha só, cara, você trabalha com o público.
E quando a gente trabalha com o público, a gente precisa atender o público. Olha o expor que eu tava dando no cara. O cara tava quietinho me ouvindo, mas tudo bem. Então, assim, você tem que entender. Né? Aí ele falou assim, não, mas eu tô no prédio ali, eu tô botando vidro no prédio inteiro. Eu falei, então, beleza, mas, tipo, pra mim você não vai por mais. E aí? E se alguém pedir pra mim? Você vai perder? Eu falei, até brinquei com ele, falei, se eu quisesse botar minha casa inteira de vidro, eu faria com você, mas você falhou comigo, cara. Pô, não pode ser assim. Eu tava esperando. E nesse tom, entendeu? Nesse tom, eu não saí desse tom. Então, assim, pô, cara, eu trabalho com o público também, sou psicólogo, eu tenho que conseguir atender, eu tenho que conseguir falar com as pessoas. Pô, você tem isso, você pode ter um trabalho hoje, daqui a pouco essa falta de atenção vai deixar você com uma mão na frente e outra atrás, tá falando, pô, entendi e tal, beleza. Então, assim, e era mais engraçado que eu olhava pra minha esquerda, a minha esposa estava sentada no carro olhando no retrovisor, né? E aí eu falei, tenho certeza que quando eu sentar, eu falei assim, o que você falou pra ele que você demorou tanto tempo? Né? Porque pra ela seria muito mais simples. Olha só, você combinou um Muito negócio mais. comigo, você não foi, você tá brincando comigo, eu tenho tempo, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Entende? Quando eu tava lá, calma, cara, vamos organizar, vou te dar mais uma chance. Tava fazendo essa dinâmica ali. Entende? Então foi. Rafael, só assim, daqui a pouquinho vai terminar o tempo e tá tão Ah, legal. Será que a gente pode muito bom. começar de Sim, novo e fazer um pouquinho sim, mais? Tá, daí quando sim. terminar a Você gente sai, depois falta quanto volta tempo? todo mundo. Faltam uns 3, 4 minutinhos. Tá. Então vamos voltar logo, que é melhor. Porque se eu estiver falando cortar, aí quebra meu foco do formato Tá, total, então eu entendeu? encerro agora. Isso? E Abre a outro, gente eu volto, volta? você me convida. Tá, então eu vou encerrar Isso. agora. Volta todo mundo então. Isso. É isso, voltando no chat. Até já.